Olá, hoje a gente vai conversar com vocês sobre um tema importantíssimo que é o tema de planejamento familiar, né? Esse número de gestações não programadas e não desejadas, no Brasil, nos últimos dados que nós temos uma taxa de mais de 60% de adolescentes com gestação não programada e não desejada. Por causa disso que a gente conversa com as adolescentes, a gente conversa com as mães que entendam que precisamos abrir esse leque no que se refere à consulta e conversar sobre planejamento familiar. Antigamente entendia-se que conversar sobre planejamento familiar era uma situação que poderia fazer com que fosse um estímulo à jovem a acabar tendo relação sexual e não deveria conhecer sobre o método de planejamento familiar. Hoje está muito claro em termos de ginecologia infanto-puberal, a gente sabe muito bem que nós temos que ser proativos, né? Ou seja, a gente tem que discutir com a jovem sobre planejamento familiar, mesmo que ela não tenha, aliás, dê preferência antes de ela ter atividade sexual, até para ela saber da importância que tem em termos de ela, caso um dia venha a ter relação, ela se previna e evite esse desgaste, que é um desgaste muito grande de uma gestação, principalmente no adolescente, não programada ou não desejada. Não é porque a minha mãe vai ficar preocupada, não, a jovem tem que se preocupar com ela mesma, porque uma gravidez não desejada e não programada muda todinho o ritmo da sua vida e o futuro da sua vida. Então vocês veem que em termos de mundo, nós temos aqui, olha, 49,1, na Europa 44, nos Estados Unidos 48, na África 39, na Ásia 38, no Brasil 48. Esses números não se mudaram desde 2010, né? Ao contrário, a taxa de gestação em adolescente no Brasil atingiu esse nível, que é um nível acima de 60%. Tá? Então o que nós vamos conversar? Exatamente essa preocupação que a gente tem, procurar definir em termos de planejamento familiar o que é um método que nós chamamos pouco efetivo, moderadamente efetivo, os métodos efetivos e os métodos muito efetivos, né? Porque vocês vão ver que a gente vai conversar sobre sempre o uso perfeito e o uso habitual, né? Porque o uso perfeito é aquele método que foi feito e pesquisado em laboratório. O uso habitual é o uso da pessoa no dia a dia. O exemplo mais prático disso é a pílula anticoncepcional. Ela tem uma taxa no uso perfeito que é totalmente diferente do habitual. Por quê? Um dos fatores é porque a jovem esquece de tomar toma pílula em período errado. Isso não é só jovem, não. Então, começar pelos métodos pouco efetivos. O que é método pouco efetivo? É o coito interrompido, né? É aquele que a pessoa tem a relação e o homem ejacula fora, e o espermaticida isolado. Então, vocês veem, olha, o uso perfeito ou correto seria 4 para o coito interrompido, mas olha o uso habitual, 27%, ou seja, o índice de falha é muito grande porque do ponto de vista habitual ou comum, a pessoa acaba não fazendo o método perfeitamente como ele foi idealizado do ponto de vista pesquisa clínica. Quais são os métodos, então, moderadamente efetivos? Então aqui a gente vai do menos efetivo para o mais efetivo. Moderadamente efetivos é o condom tanto masculino quanto o condom feminino, abstinência no período fértil e o diafragma com espermicida. Então, de novo aqui, olha, nós saímos de 2, 5, 6 para 16, e o que é importante é um método que não tem continuidade. O que significa um método que não tem continuidade? Ele entra dentro do grupo de falha. Se a pessoa começa a ter relação, por exemplo, com preservativo, né? A continuidade do uso é muito pequena, e tendo uma continuidade pequena, obviamente nós vamos ter uma taxa maior de gestação. Então o foco principal dessa apresentação do planejamento familiar é dizer o seguinte: nós temos, infelizmente, ainda hoje em dia, uma taxa acima de 50% de gestações não programadas e não desejadas em adolescentes. Quando vai se propor um método de planejamento familiar à paciente, à jovem ou à pessoa numa idade
de maturidade, a gente sempre tem que procurar discutir com ela sobre o método de planejamento familiar. Por exemplo, perguntar a ela se ela tem o hábito de não esquecer de tomar pílula anticoncepcional. Tem paciente que fala, ah não, pelo amor de Deus, eu não quero método de pílula porque eu sempre esqueço, eu tomo em horário errado. Então o que vai acontecer? Ela vai cair no uso habitual e vai ter um índice de falha. Ah, o preservativo, não, o preservativo, depois de que eu estou um tempo aí tendo relação, é que coloco o preservativo. Ah, o coito interrompido, infelizmente meu parceiro não deu tempo dele tirar e o coito interrompido não funcionou. Então você tem que discutir com a jovem exatamente isso. As outras falam, olha, mas eu não quero ter filho nos próximos 5 anos. Aí você tem os métodos chamados LAR, que são métodos de longa duração, que são os DIUs, o Implanon. Então, planejamento familiar, a gente tem que ter um tempo bastante tranquilo para propor para o paciente ver se a nossa proposta para paciente, baseado no que a Organização Mundial de Saúde recomenda, é uma proposta que vai se adequar a paciente. Porque se não for se adequar a jovem ou a mulher na idade mais madura, ele vai ter um uso incorreto e vai ter uma falha de gravidez, uma falha na sua taxa mesmo. Métodos efetivos, né? Então, quais são os métodos efetivos? Aí já a gente tem a lactação, né? Todo mundo sabe que durante o período de amamentação a mulher tem uma certa infertilidade, mas também muito cuidado, porque nós precisamos ver se é o aleitamento em tempo integral ou se é o aleitamento em tempo parcial, há quanto tempo ela está no aleitamento, porque tudo isso faz com que aumente a taxa de falha. Então você vê que, olha que maravilha, né? O uso perfeito correto 0,9, o habitual já vai para 2, né? Injetáveis mensais, esses injetáveis, nós temos injetáveis mensais, a gente tem hoje injetável trimestral. Esse injetável trimestral pode ser intramuscular, pode ser subcutâneo, mas também depende da regularidade no uso do método, né? As pílulas combinadas são as pílulas que têm estrógeno e progestagênio. Essas pílulas têm variação de dosagem hormonal, a gente pode usar de uma forma cíclica, fazer com que a mulher menstruando, a gente pode usar de uma forma mais contínua, ou seja, usando por 120 dias para 4 dias, e aí vai depender daquilo que o seu médico junto com você acham que seja o ideal. E existem situações em que a mulher não deve usar a pílula com estrógeno, e aí ela usa a pílula só com progestagênio. E nesses casos que ela usa com progestagênio, o progestagênio é de uso contínuo, ele não tem pausa. De novo, se a gente não tomar esse cuidado de usar continuamente, sem esquecimento e sem falha, nós vamos ter uma taxa aumentada de gravidez. O anel vaginal, né? O anel vaginal ele é adaptado durante 21 dias, depois retira 7, deixa sem 7, depois recoloca outro. É um método muito interessante porque os hormônios são absorvidos via vaginal. É um método que a gente tem observado que nos últimos anos começaram a se utilizar com maior frequência. E o adesivo, né, que também libera hormônio, que é colocado na pele e que a gente faz a troca semanal. Então esse aqui são métodos que a gente chama efetivos, né? Métodos efetivos, ou seja, são métodos que, se você utilizá-lo de forma correta, eles são efetivos. Não pode querer usar um método de lactação naquelas pacientes que já estão aí amamentando há mais de 6 meses. Não podemos também pensar em utilizar os injetáveis de forma irregular. É cada mês, mas esqueci, foi 45 dias e assim por diante. E por fim, os métodos muito efetivos, né? Quem são os métodos muito efetivos? São aqueles métodos que independem da mulher esquecer, independem da mulher ter que ir na farmácia comprar. E aí a gente tem o definitivo, que é a laqueadura na mulher, né, que é a interrupção, e tem também o método definitivo masculino, que é a vasectomia, tá? Nós temos também métodos muito efetivos, que são métodos que não vão impedir de você, em termos de futuro, engravidar. Nós temos um implante aqui no Brasil, que é o Implanon. É um método em que a gente adapta debaixo da pele, ele tem uma efetividade de 3 anos,
por ser só de progestagênio, ele pode ser usado em uma série de intercorrências clínicas que a paciente possa ter, né? Por exemplo, trombose. A gente tem que trocar a cada 3 anos. E como método de progestagênio, à semelhança das pílulas de progestagênio, são métodos que fazem com que a mulher não menstrue. Algumas mulheres têm escape, né? Ou seja, de vez em quando tem um pouquinho de sangramento, utilizando o método, mas a menstruação cíclica não é para ela ter, a não ser numa estatística muito baixa, quando você usa o método de progestagênio. Esses 3 métodos aqui são a mesma coisa, são os DIU de cobre, né? O DIU de cobre é um método de planejamento bastante eficaz, é um método em que você adapta na paciente. Esse método, a paciente permanece com uma efetividade boa durante 5 anos e depois ela tem que trocar. Então, toda vez que a paciente chega no consultório e fala, eu quero um método chamado de longa duração, que a gente chama de LARC, que vai querer ficar pelo menos uns 5 anos e às vezes mais tempo, mas pelo menos os próximos 5 anos não vai querer engravidar, e fala, mas eu não queria hormônio, esse aqui é o método de eleição. Eu não queria hormônio, eu queria menstruar, e eu queria uma efetividade a longo prazo. Pronto, DIU de cobre. Mas ela fala assim, não, eu não queria menstruar, eu queria uma efetividade e não me incomoda ter hormônio e não tem importância o escape. E aí você tem os 2 DIUs. O Mirena, que é o mais tradicional, mais conhecido, é um método que tem aí já há alguns anos que a gente vem utilizando. E ultimamente, no Brasil, isso é importante dizer, no Brasil, a nossa bula recomenda fazer a troca a cada 5 anos. Nos Estados Unidos a bula já está passando para 6 anos, então a bula deles é 6 anos. Mas enquanto não mudar a nossa bula no Brasil, a gente está trocando a cada 5 anos. É bom comentar isso porque as pessoas leem, porque nos Estados Unidos é 6 anos. Bom, nos Estados Unidos é 6 anos, a gente sabe que a eficácia, o Lucaio Itapani, que foi quem desenvolveu o Mirena, ele já dizia que a eficácia de 6 anos era real, né? Mas nós temos que seguir em termos de Brasil o que está registrado na Anvisa, que são 5 anos. E agora eles lançaram esse aqui, que é um grande lançamento, que é o Caiena. O Caiena é o seguinte, é igualzinho o Mirena, só que ele tem menos hormônio, com a mesma efetividade, ele é menor e ele é mais fino. E ele sendo mais fino que o Mirena, ele se adapta melhor a adolescentes. Então, a Associação Americana de Pediatria entende que o Mirena, o DIU que leva o Norgestrel, né? Até então o Mirena e agora o Caiena, é um método de planejamento familiar muito importante, muito interessante para adolescente. A gente considera esses métodos aqui interessantes, porque são métodos não esquecíveis. Esse aqui é um resumo geral, né? Em que aquilo que eu falei, olha, perfeito e habitual, né? Então vocês veem aqui o implante, ó, 0,00. Por quê? Porque são métodos que não dependem da participação da paciente, ou seja, é um método que, ele diferentemente do outro, não é um método esquecível. E aí quando a gente vai para outros métodos que, apesar de efetivos, eles são esquecíveis, olha como aumenta a taxa que a gente tem, né? Quanto menos efetivo ele for, maior a falha de taxa. Então, sempre que possível, sempre que dentro dos parâmetros que a Organização Mundial de Saúde define como método de planejamento familiar ideal para aquele perfil de paciente, a gente sempre deve discutir sobre métodos muito efetivos. É claro, se a mulher falar, olha, eu vim aqui consultar porque eu queria fazer um check-up e eu pretendo engravidar daqui a 2 anos, ou pretendo engravidar daqui a 1 ano, ou pretendo engravidar daqui a 3 anos. A gente pergunta para ela, mas se por acaso você engravida antes disso? Não, por acaso engravida antes disso, tudo bem, eu só não queria, mas tudo bem. Nós não vamos propor a ela um método de longa duração de forma nenhuma, né? Porque aí a gente estaria colocando um método que não é o método ideal para ela. Mas para vocês terem uma noção dessa eficácia, eu trouxe isso aqui, que isso aqui é mais visual do que aquela outra imagem, né? Então vocês veem uso perfeito e uso típico. Olha só como muda quando a gente vem aqui e pega o uso típico nos contraceptivos, no adesivo, no anel, no injetável, quando a gente compara com o uso perfeito, que é aquele uso baseado em todos os estudos clínicos, né?
Então existe uma diferença muito importante e essa imagem é a imagem que eu gostaria que vocês ficassem como imagem final, porque é aquela imagem que dá para perceber a importância de que, caso você tenha possibilidade, caso o perfil da paciente seja esse, caso você consiga adequar um método de planejamento familiar, que seja um dos métodos efetivos, nós vamos ter a segurança de não ter gestações não desejadas e não programadas, tá? Então, o que a gente queria conversar com vocês sobre planejamento familiar é exatamente isso, recolocar no devido lugar o que é um método pouco efetivo para um método bastante efetivo e insistir que planejamento familiar é o dia a dia do consultório da gente com adolescente. Nós temos que ser proativos, mesmo que a adolescente diga que não está tendo relação sexual, que ela venha para um check-up, para você passar as orientações a ela iniciais, são orientações da anatomia, da fisiologia. Não deixe de discutir planejamento familiar. Nós não estamos mais no momento de ficar segurando isso porque a mãe está do lado, mas você vai discutir planejamento familiar com minha filha, porque minha filha é virgem, porque minha filha não tem namorado, não importa, ela tem que saber planejamento familiar, sabe? Ela tem que saber sim, porque infelizmente o não conhecimento do planejamento familiar, a não proatividade do médico, sem dúvida nenhuma é a razão principal de nós termos gestações não programadas e não desejadas.